Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém. Deus abençoe. Ministério de louvor. Aproveite que você está em pé, pegue sua Bíblia, abra ela, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3. Eu saúdo os irmãos que estão em casa assistindo pela live, tanto o Facebook como o YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês, onde quer que estejam. Ainda um pouquinho antes de sair de casa, minha irmã, que mora em Nova Mutum, no Mato Grosso, me mandou uma mensagem. Falei para ela que estaria ministrando, muito possivelmente ela está assistindo. Um abraço para a Gabriela, para a Esther, para a Vitória, meu cunhado Samuel. Que Deus abençoe. Efésios, capítulo de número 3, versículo 14 a seguir. Esse texto é conhecido no meio teológico como a oração mais ousada da história. Vamos ler a palavra do Senhor. Paulo dizendo: "E por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, diga compreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus, diga toda a plenitude de Deus." E ele conclui: "Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações e para todo sempre. Amém." Pai, no nome de Jesus, aqui, Senhor meu Pai, o texto para compartilharmos nesta manhã da Tua Palavra. Senhor, eu mais uma vez, Senhor meu Pai, não posso assim deixar de fazer, confessando a Deus diante do Senhor e desta igreja as minhas limitações e a total dependência de Ti, ó Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, em minha vida trabalhar e através da minha vida abençoar esta igreja nesta manhã. Que, Senhor meu Pai, presente nessa manhã, neste templo, ou esta igreja toda que está em casa, pelas redes sociais, Senhor meu Pai, podendo assim, ó Deus, chegar esta mensagem até dentro desses lares. Pai, no nome do Senhor Jesus, sê conosco e completa toda boa obra que o Senhor já começou nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, amém. Se assente, meu querido, em nome de Jesus. Aleluia. Paulo, preso, aprisionado, impedido de pregar, impedido de anunciar. Paulo estava numa posição em que o levaram cativo justamente pelo fato dele estar fazendo essas coisas, pelo fato dele estar anunciando, pelo fato dele estar pregando o amor do Senhor.
Às vezes na nossa vida nós estamos presos também em algumas situações, em algumas circunstâncias da nossa vida, em algum contratempo que nos sobreveio. Às vezes acontece esse tipo de situação. Às vezes podem acontecer uma prisão, espiritualmente falando, e como nós temos aprendido constantemente, as forças espirituais do mal, elas estão constantemente querendo nos bloquear, querendo nos parar, querendo verdadeiramente nos prender. Paulo estava preso, estava impedido de inúmeras coisas, mas ele não estava impedido de orar. Não tinha prisão que conseguia segurar a oração de Paulo. Não tem prisão que consiga segurar a minha e a sua oração. Não tem céu de bronze, não tem batalha nas regiões celestiais que consiga prender, segurar o clamor de um povo de Deus, que busca em Deus a sua vitória, a sua resposta, que busca em Deus aquilo que é necessário para ele continuar na sua caminhada. Paulo estava preso, mas a sua oração, ela estava fazendo um estrago no inferno. Paulo estava preso, mas a sua oração, oh, aleluia, aleluia. As coisas podem não estar acontecendo para nós, irmão. Nós podemos não estar vendo o que está acontecendo, assim eu falava na nossa última vigília, mas está acontecendo um estrago no inferno, pelo clamor da igreja, pelo clamor do povo de Deus, pela oração que sai com gemidos, ainda que com gemidos inexprimíveis. Há um estrago no inferno. Aleluia, aleluia. A oração de Paulo, a oração que ele estava ali fazendo, a causa que ele estava colocando em oração, é uma causa muito real para a igreja de hoje. É uma causa muito real para nós hoje, irmãos, como igreja. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo está falando no versículo 16, o apóstolo Paulo está falando assim: olha, sabe por que eu oro? Para que eu oro? Qual que é o sentido da minha oração? Qual que é o direcionamento da minha oração? O apóstolo Paulo está falando assim, ó: para que o Espírito Santo vos fortaleça com poder. Aleluia. Por que, pastor, então, que o senhor está falando que vem muito de encontro com a igreja atual? Sabe por quê, irmão? Porque nós que estudamos um pouquinho, compartilhei terça-feira aqui, buscamos um pouquinho sobre a história da igreja. Nunca se viu uma igreja tão fraca, um crente tão fraco, crente tão sem base, crente tão sem estrutura, crente tão perdido, sem conhecimento. E sabe por que isso está acontecendo, irmão? Porque muitos da igreja, tem um movimento no Brasil que rejeitam o Espírito Santo. E Paulo já estava falando lá para a igreja de Efésios. Já estava falando: olha, vocês precisam ser revestidos com o poder do Espírito Santo. Aleluia! É com o poder do Espírito Santo que a igreja vai romper. É com o poder do Espírito Santo que a igreja vai alavancar, vai vencer. Irmão, se não fosse o poder do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui nessa noite, nós não conheceríamos o Evangelho. Foi através do poder do Espírito Santo que encheu aqueles que permaneceram. Aleluia! Que a igreja começou a decolar, que a igreja começou a expandir. O poder do Espírito
Santo, oh aleluia, Ele está aqui nesta manhã, e esse poder vai encher a minha e a sua vida de autoridade, para romper contra todas as hostes espirituais do mal. Aleluia! Então, irmão, em nome de Jesus, de uma vez por todas, se revista do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Nós precisamos, em nome de Jesus, voltar a falar em batismo com o Espírito Santo e ver o batismo do Espírito Santo acontecer. Nós precisamos, em nome de Jesus, nós que somos batizados, orar para que isso aconteça no meio da nossa juventude, orar para que isso aconteça no meio da nossa igreja, orar para que isso aconteça, porque só assim nós teremos crentes fortificados no Senhor. Aleluia, aleluia, para que o Espírito Santo vos fortaleça com poder. Aleluia, aleluia. Irmãos, quinta-feira fui embora, analisando muito a respeito do que foi ministrado, aquela coisa de estar remoendo e buscando em Deus orientação, discernimento. Você pode parar para reparar que quando se anuncia as campanhas de libertação na nossa igreja, isso tem que ser feito. Eu sou o primeiro a dar o like. A igreja lota. Estou mentindo? Depois que acaba a campanha, a igreja esvazia. Por que que isso acontece? Eu questionava a Deus. E aí eu comecei a reparar, porque hoje, irmãos, o que as pessoas estão procurando é uma libertação barata. É uma libertação, elas querem só ser libertas do pezinho que está na sua consciência. Elas querem ser só libertas daquela situação ali que está constrangendo, mas elas não querem abandonar aquela situação. E para ser revestido com o poder do Espírito Santo, é necessário que a casa esteja limpa, para que o Espírito Santo venha entrar. E para limpar casa, irmão, não é fácil. Limpar casa não é fácil. Limpar casa, você tem que arrastar coisa do lugar. Limpar casa, você tem que tirar uma coisa aqui, outra ali. Para limpar casa, você tem que pegar produtos que às vezes o cheiro faz mal para sua narina, para suas vias aéreas, principalmente para quem tem rinite. Mas limpar casa requer renúncia, requer disposição, requer um querer verdadeiro de que aquilo esteja realmente pronto, porque depois de pronto, irmão, é prazeroso demais. A gente mora num apartamento, que é quase um apertamento, né? E quando chega o final de semana, irmão, que você dá uma olhada, para pegar coragem de fazer aquilo, ainda que é pequenininho, né? Aí eu penso, falo assim, eu vou mandar a missionária Ana Paula arrumar uma faxineira. Uma faxineira, porque daí, sei lá, ela vem na sexta-feira, dá um jeito lá, tal. Quando eu chego na sexta-feira, final da tarde, vai estar tudo limpinho, tudo sossegado. Aí é só aproveitar o final de semana, né? Mas como a gente não fez isso, nem vai fazer,
Aí a gente tem que a gente mesmo pôr a mão na massa, né? E aí você vai. Aí você começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra. Quando você viu, irmão, é tão pequenininho o apartamento que com 2 horinhas, 3 ali no máximo, você já deixou tudo prontinho, tudo limpinho. E aí você pensa assim, eu pagar 100, 150 para a pessoa vir aqui 2 horas, 3 horas, não, vou eu fazer mesmo. Só que chega na outra semana e você pensa a mesma coisa, tudo de novo. Por que eu estou brincando dessa forma? Porque para fazer essa limpeza, para fazer requer, irmão, renúncia demais. Requer abandonar, não é pezinho de consciência, não é libertaçãozinha de peso de consciência, não. Nós precisamos nos conscientizar. Nós precisamos nos conscientizar. Outro dia, logo que nós começamos em uma campanha, o pastor Dorival falou algo que me fez assim, eu falei, meu Deus, o que o pastor Dorival está falando? Preciso remoer isso, preciso entender isso. O pastor Dorival falou assim, libertação é para crente. E verdadeiramente, irmãos, eu comecei a entender. Irmão, o crente hoje está precisando ser liberto. Liberto porque é o crente que está rejeitando o poder do Espírito Santo. É aquele que se diz crente. E aí nós vemos a coisa amarrada, a coisa que parece que vai, aí dali a pouco não vai, parece que dá um passo para frente, um passo para trás, e fica no mesmo lugar, e isso e aquilo. O Espírito Santo está querendo trabalhar em nós, irmãos, e às vezes nós estamos limitando isso daí. Deus tem um chamado para nós, e esse chamado requer o poder do Espírito Santo. Paulo estava bem certo disso, tanto que a orientação dele, a oração dele para a igreja era: vocês precisam estar revestidos do poder do Espírito Santo. Para a gente caminhar, que o relógio não espera. Segunda coisa que Paulo disse na sua oração está no versículo 17. E já contrasta com o que nós vínhamos falando. Versículo 17, Paulo está dizendo: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Depois eu quero, Pablo, quem está lá? O Daniel? Que você coloca o versículo 18, depois, na hora que eu falar, tá? Mas na versão King James, por favor, tá? Deixa preparado. Escuta só. Para que Cristo habite, esse habitar aqui de Cristo, esse habitar, esta palavra aqui, não estava falando de algo passageiro. Não é de algo passageiro. Não é, por exemplo, de uma estadia em um hotel. Não é uma estadia de alguém que veio e habitou na sua casa durante o final de semana. Não é, esse habitar não é de alguém que fez uma viagem, conhece você, passou pela cidade que você mora, seu amigo, e passou a noite na sua casa, dormiu, habitou ali aquela noite. Esse habitar aqui é de algo permanente, e por isso que a casa tem que estar permanentemente limpa. Cristo, Ele não está querendo habitar em nossos corações durante o período do culto.
Cristo não quer habitar na nossa vida, não quer trazer a libertação no culto aqui para nós de quinta-feira, e não continuar habitando dentro da casa. Cristo quer permanentemente habitar em nossos corações. Aleluia! Aleluia! É permanente, irmão, isso é constante, isso faz parte agora do meu dia a dia. Eu fui liberto, não se enquadra nessa noite. Já contei algumas vezes, até mesmo aos sábados para os jovens, a respeito do meu testemunho. Irmão, só para você ter uma ideia, eu fui pai com 18 anos, eu vivi um mundão de pecado, eu precisei de libertação, de estar liberto daquelas coisas todas, que eram coisas que estavam impregnadas na minha vida. Eu precisei limpar a casa, eu precisei permitir que Deus fizesse a obra conforme Ele queria. Irmão, esses dias eu estava pensando, não sei nem por que eu cheguei, mas eu estava lembrando. Um dia, começando na caminhada cristã, eu tinha um fusquinha branco, estava com o motor ruim, levei no mecânico. Cheguei lá no mecânico, o mecânico era crente. Aí o mecânico falou, vai daqui, vai de lá, começou a querer me evangelizar, e eu gostei do papo, porque eu estava todo interessado naquilo, né? Estava recém-convertido, até que chegou na altura que ele falou assim, olha, tem eu e um irmão que estamos orando na mata, nós estamos fazendo uma campanha na mata, você não quer ir com a gente? Eu falei, eu quero, rapaz, né? Eu quero. Nem sabia de nada, irmão, nem sabia de nada. Eu já falei isso aqui para vocês. Estava lá, deixa o Fernando terminar com essa história dele. Estava lá escutando o irmão orando, Jesus Cristo Nazareno. Só vou falar isso para você ter uma ideia da tamanha ignorância, tá? Estava lá o irmão orando, Jesus Nazareno, e Nazareno daqui. E eu falei, eu vou começar a fazer igual esse irmão. Me perdoa, irmão. Eu estava lá, Jesus Nazareno, diante de Deus, coração e sabe. E eu querendo entender, mas por que esse irmão está falando isso? Mas se ele está falando, e ele é crente mais velho que eu vou falar também. É para você entender o tamanho da ignorância, o tamanho da necessidade de libertação, o tamanho da necessidade de conhecimento que nós precisamos buscar, que nós precisamos aprender, que nós precisamos evoluir, que precisa ser trabalhado em nós, irmãos. Cristo tem que habitar, tem que permanecer, Cristo tem que estar, tem que ser, Cristo é. Aleluia, aleluia, aleluia. Jamais, irmãos, jamais Cristo vai ter intenção de ser passageiro na minha e na sua vida, na minha e na sua família, na nossa casa, nos nossos negócios. Cristo não é passageiro, Cristo é permanente. Aleluia, aleluia. Versículo 18, vai lá, Dani. A unidade da igreja, ela é fundamental na libertação, ela é fundamental. Quando a gente vem, irmãos, para a igreja, quando a gente vem, Cristo trata em nós, trata de nós diretamente, relacional, individual. Só que para que a libertação continue, é necessário um envolvimento com a igreja. É necessário o envolvimento com a igreja. O meu ministério não é individual.
Eu dependo de orações, eu dependo das pessoas, eu dependo da bênção do meu pastor, eu dependo de irmãos aqui que eu sei que paga preço de oração por mim. O ministério, ele não é individual. O ministério de louvor não é a Alessandra, não é o Darcy, não é o Fernando. É um ministério de louvor, ele é um só em Deus. A igreja tem um corpo de presbíteros, tem um conselho. A igreja tem uma junta diaconal, a igreja tem um departamento infantil, a igreja tem um departamento dos jovens, tem um departamento dos homens, não é individual. Por que eu pedi para colocar a versão King James ali, ó? Porque na versão King James tem aquela palavra lá, ó, em união. Seja possível em união com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desta fraternidade. Irmão, isso aqui é algo sobrenatural de Deus. Em Mateus capítulo 6, propriamente versículo, eu nem sei se eu anotei, versículo 6, é um chamado à oração no secreto. Você, quando for orar, fecha a porta do seu quarto e em secreto ora ao Pai, que em secreto te ouve. Isso daqui é um chamado para oração individual, um relacionamento individual, uma intimidade sua com Deus. Nada substitui isso daqui, nada substitui esse secreto meu com Deus, o secreto seu com Deus, nada substitui isso daí. Por favor, volta ao versículo 18 de Efésios capítulo 14. Só que tem coisas, irmãos, que não vai ser revelada para nós individualmente. Tem coisas que vão ser reveladas, que Deus vai tratar direto comigo, direto com você. Mas tem coisas que Deus não vai tratar direto comigo, com você. Por favor, o versículo lá. E eu vou tomar como base isso que eu estou falando, no versículo 18 do capítulo 4 de Efésios. Parou? Eu não ouvi, não falou nada aqui. Amém. Não, versículo 3, perdão. Capítulo 3, versículo 18. Que vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desta fraternidade. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Irmãos, questão de largura, comprimento, altura, profundidade. Muitos teólogos falam que poderia ser uma referência ao templo de Éfeso, que era bonito, era admirado pelo seu comprimento, era admirado pela sua largura, era admirado pela sua altura. Alguns teólogos falam que Paulo está trazendo menção dessas medidas, se referindo àquilo que estava claro para o povo de Éfeso. Mas olha aqui, irmãos, quando nós entendemos a respeito do amor de Deus, a respeito dos mistérios de Deus, a respeito de todas as coisas, capacidade da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença, nós sabemos que para Deus não existe largura,
Para Deus não existe comprimento, para Deus não existe altura, para Deus não existe profundidade, para Deus não existe limite de nada. E assim que o apóstolo Paulo estava falando lá, nós precisamos em união começar a procurar coisas sobrenaturais de Deus, buscar em Deus coisas que não são reveladas. Oh, aleluia! Você precisa entender isso nessa manhã, irmão, e valorizar ainda mais a igreja do Senhor, a qual nós estamos inseridos. Oh, aleluia! E buscar em união, em unidade, um só corpo, uma só carne. Oh, aleluia! Buscar em unidade com todos os santos, compreender e buscar coisas sobrenaturais de Deus a ser reveladas para minha, para a sua vida, para esta igreja, para esta comunidade que nós estamos inseridos, para esta cidade que nós estamos. Aleluia! Em unidade, é nós nos fortalecendo uns aos outros. Pena que nós estamos nessa pandemia, mas nós poderíamos terminar isso aqui com uma corrente de braços dados em oração, para ilustrar, para simbolizar o que eu estou querendo te dizer a respeito desta união. Irmãos, e às vezes é tudo o contrário disso que nós estamos vendo. Ao invés da união tem a discórdia. Tem um querendo passar por cima do outro, tem um querendo atropelar o outro, tem um querendo tirar o outro do caminho, tem um querendo... Isso não é um chamado de Deus para nós. O chamado de Deus para nós é em união com todos. Ontem o Fernando foi muito feliz na ministração dos jovens, falando a respeito da juventude, junto que não pode ser separada das mulheres, não pode ser separado dos homens, não pode ser separado isso, daquilo. Não pode ser separado porque um completa o outro. Um completa o outro. Os idosos são a experiência. A juventude é a força. É em união que nós vamos vencer. É em união que nós vamos conseguir romper os limites, as limitações, as coisas que são como uma barreira à nossa volta. É em união que nós vamos conseguir vencer essas coisas. Aleluia. Preciso avançar. Aleluia. Aleluia. Já para aproveitar, deixa. Terça-feira tem oração na igreja, tá, irmãos? Terça-feira tem oração. Agora Paulo está concluindo. E ele está dizendo no versículo número 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Não tem nada, irmãos, que a gente não consiga na nossa busca atingir Deus. Não tem nada que Ele está escondendo, que Ele está limitando. É a nossa busca, é a falta da nossa busca que limita o nosso conhecimento. É a falta da nossa busca que limita estar tomados de toda plenitude de Deus, de toda a plenitude de Deus, que era o que o apóstolo Paulo estava falando, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. E aí Paulo conclui: ora,
Se todas essas coisas, é como se fosse isso, irmão, entende? Versículo de número 20. Vou ler primeiro o versículo, depois vou conjecturar aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim: olha, se todas essas coisas estiverem alinhadas, se a igreja estiver buscando o poder do Espírito Santo, se Cristo habita em vós permanentemente, se a igreja ela está unida em um só propósito, ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente além de tudo que pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Aleluia, aleluia. Eu não posso ficar parado nesse versículo, embasar a minha fé só nesse versículo e dizendo assim: mas Deus é poderoso para fazer tudo infinitamente, mas eu não sou unido com a igreja. Eu não posso me embasar nesse versículo e falar assim: Deus é poderoso para fazer tudo infinitamente além, se eu não busco o poder do Espírito Santo. Eu não posso falar: mas olha, Deus é poderoso para fazer todas as coisas, se Cristo não habita em meu coração, irmão. As coisas têm que estar alinhadas umas com as outras, para que possa acontecer o manifestar do poder de Deus, a glória de Deus, oh aleluia, aleluia, a plenitude de Deus, todas as coisas que Deus quer entregar para os seus filhos, quer dar, quer colocar diante dos seus filhos, todas essas coisas, elas precisam estar alinhadas em Cristo. Ela precisa estar alinhada em Cristo, porque assim nós vamos sim conhecer, viver a plenitude de Deus e tudo aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida, para a nossa família e tudo que nos envolve, em o nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé. Eu acho que dá tempo ainda, Darcy, de você me ajudar aqui. Deixar Deus usar vocês. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus colocar no coração de vocês em unidade. Deixa Deus colocar no coração de vocês. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, esta manhã é uma manhã de romper com os limites. Como que eu vou fazer isso, pastor? Rejeitando as coisas que te impedem. Pastor, irmãos, essa noite é uma noite de romper os limites. E como que nós vamos fazer isso? Tirando as coisas do lugar e fazendo a limpeza necessária para que Cristo verdadeiramente habite em nós. Aleluia, aleluia. Hoje, essa manhã é uma manhã de libertação. E como que nós vamos fazer isso? Buscando nos envolver no poder do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, irmão, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, faça dessa manhã a manhã histórica na sua vida. Irmão, essa manhã é uma manhã para virar a página manchada, a página suja, a página que tem gotas de lágrimas em cima dela. Esta é a manhã de virar esta página, e a próxima página é uma página limpinha, pronta para que Deus continue escrevendo a sua história de sucesso. A sua história de fracasso fica para trás, a sua história de derrota fica para trás, a sua história de prisão fica para trás, a sua história livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Esta é uma manhã de declarar que sou filho. Em tua casa, ó Pai, ao
antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele. Se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia e a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja e Deus manda te dizer: e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua, se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas, é preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. Em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.